E aí galera, beleza? Hoje eu trouxe para vocês 4 ETFs americanos que pagam excelentes dividendos todos os meses, ou seja, dividendos mensais, tá? Lembrando que são dividendos em dólar, né? Isso é bem importante destacar. No último vídeo do canal eu trouxe um REIT, né? Um fundo imobiliário americano. Vi que vocês gostaram bastante porque realmente é um fundo, um REIT, né? Muito diversificado, com mais de 11 mil imóveis, inquilinos insanos, né? Como Walmart, Walgreens, 7-Eleven, enfim. Então resolvi manter essa toada aqui do canal e trazer 4 ETFs estrangeiros também para vocês, beleza? Então, gente, já vou pedir que, se de alguma forma esse conteúdo agregar valor a você, te trouxer conhecimento, considere se inscrever no canal para acompanhar nosso conteúdo e curte o vídeo aqui também, tá bom? Para dar aquela moral pra gente, beleza? Sem mais delongas, o primeiro ETF que eu quero trazer para vocês é o ETF de ticker JEPI. JEP. Esse ETF, pessoal, é de nada mais nada menos do banco JP Morgan, tá? Para quem não conhece, é simplesmente o maior banco dos Estados Unidos, tá? Eu até trouxe aqui uma listagem aqui dos maiores bancos, claro, em market cap, né? Então a gente vê aqui que o JP Morgan está em primeiro com 2,3 trilhões de dólares, né, avaliado, seguido aí do Bank of America e do Citigroup. Então assim, a gente está falando de um ETF bem sólido do ponto de vista do seu fundador, né, do seu gestor. Esse ETF, gente, tem um dividend yield de 11,73%, tá? Isso daqui é muito alto para o padrão americano. Comentei com vocês no último vídeo sobre o Wealth Income, né, o REIT, que justamente por lá nos Estados Unidos não haver um histórico de inflação alta, de taxa de juros alta, então o retorno não costuma ser muito maior do que 4, 5% ao ano. Tá? Então a gente está falando de um ETF que dá um retorno, que tem trazido um retorno muito alto, tá? Então isso daqui, se por um lado chama bastante atenção e nos deixa felizes, né, em investir nesse fundo e ter esse retorno, nesse fundo não, né, nesse ETF, por outro lado isso requer uma atenção, tá? Então a gente precisa acompanhar a performance aqui do ETF, ainda que ele seja do maior banco aí dos Estados Unidos, a gente precisa ver quais são as alocações que ele pretende fazer aí nos próximos meses. Existe, claro, um risco maior inerente a esse ETF justamente pelo retorno, né? Nada é de graça. Então é justamente isso que a gente precisa estar sempre atento, tá? Para não ser pego desprevenido. Então tenham em mente que esse dividend yield é muito alto para o padrão americano, beleza? Vamos entender um pouquinho na onde que esse ETF investe. Então vejam, aqui a gente tem os principais setores de atuação desse ETF. Então, em primeiro lugar, nós temos aí o setor financeiro, seguido do industrial, né? Representando aí 31% aproximadamente de todo o portfólio desse ETF. E aí nós temos ainda outros dois bem relevantes, né? Healthcare e consumo defensivo, tá? Então vejam que é um fundo um ETF, desculpa, tô repetindo o fundo sempre, né? É um ETF que diversifica bastante o seu patrimônio, né? Ainda que tenha um peso maior nesses 4 primeiros, ele ainda tem outros vários setores, como tecnologia, utilities, consumo cíclico, comunicação, enfim. Vejam que é bem diversificado desse ponto de vista, beleza? Bom, olhando aqui agora um pouquinho das empresas que esse ETF investe, a gente percebe que é bem diversificado também, né? Vejam que a maior participação do PL é dessa empresa, né? Progressive Corp, representando 1,64%, ou seja, a maior representatividade do PL desse ETF representa 1,64%. Então isso acaba mitigando os riscos, né? Acaba sendo bem interessante desse ponto de vista. Agora vejam só outras empresas que esse ETF investe: Mastercard, Visa, Bristol Myers, US Bancorp, Coca-Cola. Gente, olha só o nível de empresa que esse ETF está investindo, tá? Então, isso acaba sendo bem legal. A gente comprando esse ETF, a gente indiretamente está investindo em todas essas empresas aqui, né? E muito mais. No total, são 135 empresas que ele possui atualmente. Então, eu vejo com muito bons olhos esse ETF. Vamos dar uma olhadinha agora nos dividendos, né? Que é o que interessa para nós, principalmente para quem quer viver de renda passiva. Percebam que é um ETF recente, né, 2020, ou seja, ele está caminhando aí para o seu terceiro ano de existência. O IPO foi muito recente, então a gente precisa se atentar mais ainda, né, não só pelo dividend yield alto que eu já comentei no começo do vídeo, mas principalmente pelo histórico pequeno, tá? Então é um ETF novo, recente, temos que acompanhar e manter atenção nesse sentido. Por outro lado, é um dividendo que vem crescendo anualmente, né? Nos últimos 3 anos aí, desde a sua fundação, ele veio crescendo. Se a gente pegar um outro dado histórico, a gente vê que ele é extremamente constante também, né? Lembrando que esse ETF paga dividendos mensais, tá, pessoal? Todos os meses vai cair esse dividendo em dólar para você. Então veja que, apesar de haver variações, né, natural que assim seja,
estamos falando de um ETF que replica ações, né, e não REITs, e não fundos imobiliários, ainda assim é bem constante. A gente consegue observar aqui uma certa constância no pagamento desses dividendos, beleza? Então, basicamente, esse é o primeiro ETF de ticker JEPI, beleza? Vamos para o segundo agora ETF que eu selecionei para vocês. Esse ETF de ticker YYY, tá? De nome Amplify High Income, ele tem um dividend yield também de 11,35%. Não vou repetir toda a fala, prestem atenção, estudem, acompanhem o ETF para não se surpreenderem, porque esse dividend yield está muito alto, tá, pessoal? Tenham isso em mente. É claro que parte da razão, né, desse yield estar tão alto é que houve uma grande queda no valor. Ou seja, não necessariamente os dividendos foram aumentando, mas sim o valor da cota foi caindo e, consequentemente, foi aumentando o dividend yield. Porém, se a cota foi caindo é porque existe uma razão, e é justamente essa razão que a gente precisa entender e estudar para não ser pego desprevenido. Beleza? Diferentemente do JEPI, esse ETF investe boa parte do seu patrimônio, quase 27%, no setor de energy. Lembrando que esse setor lá nos Estados Unidos não é o setor que nós conhecemos aqui como energia elétrica, tá, pessoal? Esse setor é o setor de biocombustíveis, petróleo, gás, etc, tá bom? Ele também tem boa parte aí do seu PL, 16% em utilities, 11% em tecnologia, 10% no setor imobiliário, né, interessante também, 10% no setor financeiro. E aí vem um pouquinho menor aqui, né, o healthcare, consumo cíclico, industrial, comunicação e materiais básicos, tá bom? E vendo aqui um pouquinho das posições desse ETF, a gente, confesso a vocês que não conheço boa parte dessas empresas, na verdade todas aqui, talvez com exceção da Invesco, né, que é um pouquinho mais conhecida, mas são empresas aí um pouco desconhecidas quando a gente compara com o último ETF, né? Agora, olhando um pouquinho dos dividendos, vamos dar uma olhadinha aqui no crescimento desses dividendos, né? Percebam que ele teve seu IPO aí um pouquinho antes de 2018, 2017, né? E vem mantendo aí pagamentos constantes, bem interessante, né? Não são exatamente crescentes, a gente vê que existe uma variação aqui no pagamento, mas é uma variação bem pequena. Já se a gente for olhar aqui o histórico mensal, vejam que é bem interessante também, né? A gente percebe aqui uma certa linearidade também nos dividendos mensais, né? Claro, houve aqui algumas oscilações, não sei exatamente o motivo. Porém, aí desde junho de 2021, aliás, desde agosto de 2021, ele vem pagando 12 cents por cota, beleza? Lembrando que ele está avaliado aí em 12,69 dólares. E é justamente por isso que o dividend yield dele está altíssimo, beleza? Agora vamos para o terceiro ETF que eu selecionei para vocês, e eu estou falando de mais um ETF do JP Morgan, tá? Do maior banco dos Estados Unidos. Esse ETF tem o ticker JEPQ, está avaliado em 42,84 dólares, beleza? E tem um dividend yield de 10,02%, muito interessante também. Tá? E eu chamo a atenção para vocês, pessoal, para o setor e principalmente para as empresas que esse ETF replica. Olha que incrível. Ele investe aí majoritariamente o seu PL na área de tecnologia, então vocês já devem imaginar quais são as empresas. Ele tem também uma parte aí, 16% em consumo cíclico, comunicação, 15%, healthcare, consumo defensivo, industrial e utilities, já representando uma parte menorzinha do PL, beleza? Agora olhem só o nível das empresas que esse ETF está replicando, tá? Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla. Pessoal, eu não preciso nem comentar sobre essas empresas aqui, né? Impressionante. Então, se você está buscando aí um ETF que investe no setor de tecnologia, talvez esse ETF aqui seja interessante para você. Agora, é importante, como eu já disse para vocês, entender o porquê que o dividend yield dele está tão alto, né? Um dos motivos é que esse ETF também é um ETF muito recente. Aliás, ele é mais recente até que o JEPI, tá? Foi o primeiro que eu trouxe aqui para vocês. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vê que ele teve seu IPO em 2022, pessoal, tá? Em maio de 2022. Então, é um ETF que a gente tem que ter cuidado porque ele ainda não tem um histórico consistente de pagamentos de dividendos, tá? Então pode ser que exista uma variação muito grande aí nos próximos meses, anos, etc, beleza? Olhando aqui para os dividendos, eu não vou nem pegar o crescimento porque só teve 2022, né, como eu já disse, mas se a gente vê aqui o histórico mensal, vejam que também é um dividendo bem interessante, né? Ele vem pagando aí consistentemente em todos os meses, uma variação natural que exista, claro, e pagou aí no último mês, fevereiro de 2023, 44 cents de dólar, tá? E é um dos motivos dele estar pagando mais de 10% no dia de hoje, beleza? E o último ETF que eu quero trazer para vocês
é o ETF de ticker CEFS, tá? Exchange Listed Fund Trust. Esse ETF, pessoal, tem um dividend yield de 10,45%, também muito alto, chamativo. Não vou repetir de novo tudo que eu já disse sobre esse alto índice de dividend yield, beleza? Vamos entender um pouquinho do portfólio desse ETF. Vejam só, ele também tem uma parte significativa, assim como o segundo ETF que eu trouxe aqui para vocês, né, de 44,92% no setor aí de petróleo, gás e biocombustíveis, tá? Ele também investe aí no setor tecnológico, né, 13,52% do PL, 10% em utilities, 5% em healthcare, 5% também em industrials, né, setor industrial. Já olhando um pouquinho as 10 maiores posições desse ETF, a gente percebe que são empresas não tão conhecidas, talvez com exceção da BlackRock aqui, né, claro. E outro ponto também a se destacar é que ele tem uma concentração bem alta em várias empresas, né? Por exemplo, né, a BlackRock representa quase 28% do PL desse ETF, seguida aí da Templeton Global Income, não conheço, 24%, ou seja, a gente precisa ter um certo cuidado aqui, porque diferentemente dos outros ETFs que eu trouxe, no caso de alguma dessas empresas aqui ter um resultado ruim, né, um resultado negativo, vai influenciar bastante no rendimento que esse ETF deve pagar, beleza? E para finalizar, vamos dar uma olhadinha no crescimento dos dividendos. Vejam que ele paga dividendos desde 2018, consistentemente também, bem interessante. Em 2022 pagou um total de 1,95 dólar, né, no ano inteiro, e mensalmente ele vem pagando consistentemente 14 cents, tá bom? Teve aqui um valor um pouquinho mais alto no mês de dezembro de 2021 e também no mês de dezembro de 2022, né? Não sei se é um padrão que deve se seguir nos próximos anos, tem um dividendo um pouquinho maior no mês de dezembro, não sei o motivo também, mas a gente tem sempre que contar com um valor que é constante, né, que seria esses 14 cents. Lembrando que também é um ETF que paga de forma mensal. Pessoal, todos os 4 ETFs que eu trouxe para vocês são ETFs que pagam mensalmente, beleza? Ele está avaliado a 18,69 dólares, né, o que corresponde aproximadamente aí a 10% de dividend yield, beleza? Pessoal, se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aí no canal, dá aquela moral pra gente bater os 2.000 inscritos, beleza? Conto com a ajuda de vocês. Valeu, gente. Aquele abraço.